Bom dia, aqui é Remo Noronha, normalmente com aulas de Física e Matemática. Hoje a gente vai dar uma olhadinha no que vem a ser o Enseja, tá? Quero explicar para vocês como é que funciona isso. E esse projeto de destrinchar as provas já fiz com outras, e o Enseja a gente tem que fazer com um cuidado maior por causa de coisas como isso aqui, tá? Eu perdi aqui, mas eu recebi uma notícia de que 27% dos alunos do ensino médio não conseguiram um resultado satisfatório em matemática básica, tá? Então, algo que eu costumo falar dessa, né? A fonte foi o portal o Globo, tá? Foi publicado de ontem para hoje, se você quiser dar uma olhada lá, tá? Mas é algo esperado, ainda mais depois de 2 anos de pandemia, em que algumas pessoas que já não têm acesso ficam com a situação ainda mais complicada, tá? Então, o que a gente pretende fazer aqui depois dessa introdução, passa por 2 momentos, né? Vou passar minha carinha aqui em cima para você perceber o seguinte, tá? Aqui embaixo está a prova do Enseja de Matemática de 2020, que eu quero mostrar para vocês as questões. Elas já estão resolvidas aqui no canal, mas para vocês terem uma noção do nível da prova, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês o edital, tá? Não vou fazer uma leitura dele, tá? Vou ver se eu deixo na descrição para que vocês possam ler o edital. Quem faz concurso lê edital, mas pretendo fazer uma leitura diagonal dele, né? Assim, ver quais pontos são mais importantes, e é por aí que a gente vai começar, tá? Então, saiu no Diário Oficial de 16 de maio de 2022, o que vem a ser o tal do Enseja e como é que ele funciona, né? Então, as diretrizes, tem a questão do Covid, essa coisa toda, tá? Primeira coisa importante aqui, né? Lembrando que essa é uma leitura super diagonal, só vou falar o que eu acho mais importante aqui. O cronograma, se você tem necessidades especiais, quer um atendimento especializado, quando é que isso vai acontecer, tá? E as solicitações que você tem que fazer aí, tá? E a aplicação, a prova, propriamente dita, acontece no dia 28 de agosto, tá? Então, se preparem para uma prova longa, que tem 4 horas de prova durante a manhã e mais 5 horas depois na parte da tarde, porque a parte da tarde contempla também redação, né? Então, espera-se que o aluno gaste em torno de 1 hora para fazer redação. Então, tá aqui as disposições iniciais, até onde vai a inscrição, tá? A inscrição deve ser feita até o dia 24 de maio, tá? Então corre aí para você se inscrever e não perder essa data, que a data é importante, tá? Aí a pessoa vai lá, faz a prova, se tem algum problema, tem uma segunda aplicação, ó. Então esse item 19.2, participante não justifique sua ausência, conforme o item 1.9, quer dizer que tem uma segunda aplicação. Os objetivos são mais objetivos macro, né? Não é o seu objetivo pessoal, é o que se pensa como estado do que deve se atingir, né? Então, é bom você dar uma olhadinha aí, beleza? Leia o edital todo, tá? Mas vamos às partes mais cruciais. A estrutura do exame, tá? Quais áreas de conhecimento vão ter? Pela tabela a gente pode ter uma ideia razoável, tá? A gente tem uma prova 1 de Ciências Naturais, uma prova 2 de Matemática, isso na parte da manhã. Na parte da tarde, ó, Língua Portuguesa, Redação, Inglês e Espanhol, e Educação Física, História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Bem, essas 4 horas que está dizendo aqui é para as 2 provas, tá? Em conjunto, você não tem 4 horas para uma e 4 horas para outra, não, tá? Isso me causou dúvida na primeira leitura, mas mais adiante a gente vai entender isso direitinho, né? E são 4 áreas de conhecimento, né? Ciências naturais, matemática, língua portuguesa, história e geografia. Isso para o ensino fundamental, item 3.3. No item 3.4, deixa eu falar uma coisa. Se você já tem 18 anos, você já pode fazer direto a prova para o ensino médio, tá? Você não precisa fazer a prova para o ensino fundamental inicialmente, não.
Para o ensino médio, a mesma lógica, tá? 4 áreas, então, ciências, né, que abraça química, física e biologia. Física você pode estudar aqui comigo, tá? Biologia, tem o canal do Eric na UERJ, e química eu indico para vocês do Marcelo, do canal Plantão Química. Matemática você pode estudar comigo também. Pessoal da área de humanas eu não conheço, mas não conheço o pessoal que está atuando na internet, né? Então, tem canais para tudo isso aí, tá? Língua portuguesa, redação, inglês, espanhol. Inglês eu posso indicar para vocês o canal do Thiago English, tá? Que é mais voltado para as provas militares, mas pode ajudar você também em inglês. História, geografia, filosofia e sociologia. Tem um canal de geografia bom que eu deixei lá nos preferenciais lá do meu canal, né? Se você for lá em canais, tem um bom canal de geografia lá também, eu não estou lembrado o nome agora. Como a minha internet está ruim hoje, vai ser difícil eu mostrar aqui no meu próprio canal. Participantes da área, código de linguagem, babá. Assim, ó, aquilo que eu falei, no período da manhã, vai ter Ciências Naturais, Matemática do ensino fundamental, Ciências Natureza, Tecnologia, Matemática e suas tecnologias do ensino médio, 4 horas de duração. Então, aquela dúvida que a gente viu aqui na tabela, que pode dar a impressão que você tem 4 horas para uma prova e 4 horas para outra, não. As 2 primeiras provas aqui, ó, que é de Ciências da Natureza e Matemática, no caso do ensino médio, essas 4 horas é para fazer isso tudo, tá? Então, essa prova de matemática que eu vou mostrar aqui para vocês é para fazer em torno de 2 horas. E as outras 5 horas para a parte de humanas, que também contempla 1 hora de redação. Então, os atendimentos, aí recursos, atendimento, seguir assim, se por um acaso você tiver necessidades especiais, aí tem esse acolhimento aqui. Como isso é mais específico, eu vou pular, tá? E como eu canso de dizer, veja o edital, tá? Veja se você se enquadra, né? Se você tem alguma necessidade especial, o que o edital se prepara, né? Item 7, realização do exame. Vai ser próximo da sua área, né? Esse exame é espalhado em todo o Brasil, Distrito Federal, estados, essa coisa toda, e tem aí no próprio site do Enseja onde você pode escolher, né? Eu acredito que durante a sua própria ficha de preenchimento você já deve dizer aonde você quer fazer a prova, legal? Então, cartão de confirmação, essa parte prévia à prova para você poder se organizar. Horários, gente, tirando os fakes, né, que eu acho que tem gente que finge que vai fazer o vestibular e faz aquela cena para aparecer, pô, você tá um ano inteiro se preparando, dá uma passada lá no local da prova, poxa, sei lá, 10 dias antes, 1 semana antes, para saber onde é que é, para poder saber qual a dificuldade de ônibus. Pô, não vai chegar atrasado no dia da prova, né? Pelo amor de Deus, cara. Pô, assim, é mais uma tragédia, né? Tava falando mais cedo aí sobre a tragédia de a gente ter 27% de acerto de matemática de ensino fundamental. Para quem está no ensino médio é uma tragédia, né? O pessoal atrasando é outra tragédia. Poxa, a gente ter que discutir terraplanismo nessa altura do campeonato é outra tragédia, né? Então, poxa, pelo amor de Deus, pessoal, terra é geóide, vida que segue. Então, as provas, né? Na manhã é de 9 a 1 da tarde e à tarde de 3h30 da tarde às 8h30, tá? É um dia cansativo. Inclusive, eu costumo dizer para os alunos para ver a questão da preparação física. Aqui mais adiante, vai deixar claro de que você pode ter uma certificação parcial, né? Então, por exemplo, tem pessoas que procuram aqui o canal porque ficaram agarrados só em matemática. Então, você vai lá, faz todas as provas lá, e se você sentir dificuldade, você pode optar por tentar se defender na matéria que você se sente mais à vontade para poder ir eliminando aos poucos, né? Então, esse exame ele te dá essa possibilidade de se livrar, por exemplo, de matemática e depois fazer a prova de ciências na próxima edição, tá? O ideal é que, logicamente, você passe em tudo, mas você também pode ter a certificação parcial
Eu não sei se eu vou conseguir achar isso na minha leitura diagonal. Então tá aqui os horários, tá reafirmando, lembrando, compra horário e tudo mais, não sei o que lá. Identificação de participante. Basicamente, deve dizer aqui em algum local que você tem que ter uma identificação com foto, essa coisa toda. Você, na própria inscrição, vai ter que dizer que você é você, aqueles cuidados, se você tiver irmão gêmeo, os cuidados normais de concurso para que não tenha problema, né? E outra coisa, tá? Você não tentar colar numa prova dessas, eu acredito que esbarra na questão, inclusive, criminal, né? Então, acredito que esbarra em questão de falsidade ideológica. Vai lá e faz a tua, não vai ficar se arriscando não, né? Então, tá falando aqui sobre os documentos, né? Título, CNH digital, apresentado olha, você pode mostrar, inclusive, a sua certificação digital. Inclusive, outro dia eu estava pensando nisso, né? Eu não estava achando a minha carteira, eu só estava com o celular, né? Eu fiquei imaginando, né? Se por um acaso um policial me parasse, eu mostrasse a identidade ou a carteira de habilitação digital e criasse problema. Então, o que adianta o governo federal criar uma certificação digital se as próprias autoridades não aceitarem, né? Mas aqui está dizendo que aceita sim, faz todo sentido, né? Então, tá aí, você leva isso tudo, né? As obrigações de participante, você tem que comparecer lá e tudo mais, não sei o que lá. As condições, tá? Se ocorrer o risco de perder aqui, tá? Você pode fazer o enseja do ensino fundamental se por acaso você já tem 15 anos de idade, tá? Com menos de 15 anos você não pode fazer essa prova. E para o ensino médio você tem que ter 18 anos, tá? Então, se por um acaso você tiver essa necessidade aí, as idades mínimas são essas aí, né? Então tem a questão da Covid aí. Gente, não vai poder, você não vai poder ter acesso a celular, essa coisa toda. Normalmente caneta é transparente. Aqui deve dizer esses detalhes aí, você dá uma olhada. Deixa eu ver aqui se fala sobre que tipo de caneta levar. Com certeza fala, tá? Talvez eu não ache na minha leitura diagonal aqui. Banheiro, cumprir digitais. Você pode dar um Ctrl F aí e procurar a palavra caneta? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso depois. Aqui. Eu tô com a internet muito ruim hoje. Sim, é questão de que 3 alunos... Gente, as coisas normais de concurso. A correção da prova, e eles vão dizer aí a nota, a questão das notas para você passar. Se eu não me engano, é 50% da prova. Discrepância entre as notas corretores inferior. Sim, a questão da correção da redação, tá? Normalmente a redação ela passa por pelo menos 2 corretores e eles não sabem. Então, depois eles dão os resultados, o resultado sai pelo portal aí, e a certificação não é feita pelo próprio INEP, né? As secretarias estaduais é que fazem, né? Então, há uma diferença de tempo aí entre você passar e ter realmente o certificado, tá? Disposições finais, vida que segue, tá? Agora, acho que é desnecessário dizer, né? A leitura do edital super diagonal aqui. Leia você mesmo. Então, voltando aqui, qual é o próximo passo? Vamos dar uma olhada na prova do ano passado. Eu vou olhar com vocês a prova de matemática, né? Para a gente ver que tipo de questão cai, tá? Que tipo de prova você está lidando e que nível de dificuldade. Bem, a primeira questão é bem imediata. Qual é o tamanho dessa caneta? É leitura direta. Você reconhecer o que é centímetro, o que é milímetro aí. Simplesmente raciocínio lógico. Questão 32, volume, queda percentual de valores, 5%, produtores, 25%. Porcentagem, tá? Então, porcentagem em uma situação em que houve uma queda e depois um aumento. Então, você vai ter que aplicar a porcentagem 2 vezes, razões e proporções e porcentagem, muito comum nesse tipo de prova. A questão 33 é uma questão de visão espacial, né? Então, de raciocínio lógico.
Se você tem uma estante que fez esse movimento, qual vai ser a visão? Se é lateral ou superior, né? A projeção feita no chão, né? O que você enxergaria se você estivesse vendo do teto, né? Então, é uma questão de raciocínio lógico. 34 bagagens de mão, tem formato correto aí. Poxa, simples reconhecimento, né? Com o que parece esse gabarito aí, se é um cone, uma pirâmide, um prisma, poxa, bem imediata também, né? Só reconhecer que tipo de sólido geométrico tem. Então, 35, departamento, imposto de renda, mais uma questão de percentual, bem contextualizadinha, tá? Bem, inclusive eu acho interessante o seguinte, tá? Apesar de ser uma prova mais fácil, na minha opinião, a prova do Enseja é mais bem feita do que a prova do Enem. A prova mais, mais consistente com o que ela se propõe. Questão 36. Moradores terão na cidade... sim. Você tem uns valores aí, depois isso é transformado em gráfico, né? Então, se você tem um valor fixo e depois ele aumenta, tudo mais, como é que vai ser o comportamento desse gráfico linear aí? Questão 37. Essa é uma daquelas questões chatíssimas que tem um monte de conta para fazer, mas ela é bem contextualizada, tá? Porque é o tipo da conta que você faz antes de ir para o supermercado, que você tem preços diferentes para coisas diferentes e provavelmente vai perguntar exatamente aonde você compra, levando em consideração, ou comprar, né? Que é a realidade de quem toma conta de uma casa, né? Seja dona de casa ou dono de casa, né? Então, quem cuida de uma casa tem que fazer essas contas no dia a dia aí para saber em qual supermercado vai comprar. Questão 38. Limpar piscina, então 5.000 litros, 40 gramas. Então, quanto é que você vai colocar desse produto numa piscina maior, numa piscina menor? Mais uma vez, razão e proporção cai demais. Isso é um assunto de ensino fundamental. Lembra aquela conversa que a gente teve lá no começo, falando justamente sobre a necessidade de saber o ensino fundamental para fazer a prova de ensino médio? Essa é uma questão de razão e proporção. Ela poderia ser replicada praticamente igual na prova de ensino fundamental. Questão 39, uma questão de trigonometria. Trigonometria ou semelhança de triângulos, né? Então, você pode pensar de uma forma ou outra que a questão morre, né? Mas a questão da trigonometria básica ali, né? Você vê seno, cosseno ou tangente, cateto oposto, tem a ver com ou com tangente ou com seno do ângulo. A Fibonacci é lindo, né? Fibonacci é uma sequência no qual você 1 mais 1 é 2, 1 mais 2 é 3, 2 mais 3 é 5, 3 e 5 é 8, 8 e 5, 13 e assim por diante, né? Então, a sequência Fibonacci, ela é usada aí no caso, para fazer a conversão de quilômetro para milha, né? Porque você tem a tendência de ir para um determinado número lá, que é a tal da... Deixa para lá, tá? No final das contas, para você fazer a conversão, em vez de usar a razão de proporção, mas usar a sequência de Fibonacci aí para achar o próximo valor, né? Então é bem raciocínio lógico. Questão 41, você tem um restaurante aí que quer cobrir com uma lona, então ou é área ou comprimento, né? De qualquer forma, uma questão que mistura um pouquinho de geometria espacial com geometria plana, mas é visualizar o que está acontecendo aí para matar. Também não é tão difícil, não. Questão 42 é aquela coisa, né? Você tem um produto, então o que é mais vantajoso? Você comprar o pacote de 5 litros, o pacote de 10 litros, se o preço é tal nessa determinada condição, e por aí vai. Muito bem contextualizada, como eu já falei para vocês. Eu não estou discutindo a questão do nível, né? A prova do Enem é mais difícil do que isso. Mas em matéria de qualidade de organização de provas, o Enseja é uma prova melhor do que a do Enem, na minha opinião. Tá? Muito bem contextualizada, tá? Tem que fazer com cuidado para poder entender. Questão 43, você tem uma tabela grande, de acordo com os dados, com uma quantidade de crianças com peso acima do normal. Interpretação do gráfico, né? Você tem que ver aí
em que situações as crianças estabelecidas aí estão com peso acima do normal. Então, no caso, você teria que desconsiderar quem está abaixo do peso e quem está com peso normal, né? Então, quem está com peso normal, né? O peso nos prende à gravidade desse planeta, né? Enfim. Então você tem que somar aí quem tem pré-obesidade, obesidade em cada um dos casos e ver aonde essa estatística aí te leva a uma atenção. Inclusive, eu costumo dizer que muitas decisões de gestores lidam com matemática básica, né? Que é o caso aqui. Em qual escola você tem que gastar mais recurso para esse tipo de problema que acontece, né? Então você vê onde é o problema mais sério, que basta você ver aqui onde tem mais crianças com esse tipo de problema, né? Mais uma vez, questão bem contextualizada. É diferente de você ter uma falsa contextualização. Eu vejo muito isso. Você tem uma prova que o cara conta uma história danada e tudo mais, no final das contas você só lê a última linha e mata a questão. Então isso não é contextualização. Isso aqui é contextualização, tá? Você tem que ler para entender o que está acontecendo. Questão 44, interpretação do gráfico, preço do tomate está muito mais caro agora, né? Então, saudade quando o preço do tomate era esse aí de 2013, né? Então, vai perguntar variação. Quando é que a diferença entre um preço e outro aconteceu de maneira mais dramática, né? Então, aonde o gráfico ele sobe de maneira mais abrupta ou desce de maneira mais abrupta. 45, Copa América, aí quantos gols fizeram e tudo mais, né? Média de gols. Gente, isso aqui é uma questão básica de estatística, mas para matar ela você não pode usar a média aritmética, você tem que usar a média ponderada, né? Mesma coisa que se você vai fazer uma prova em que o peso da matemática é 2, o peso da língua portuguesa é 3, o peso de história é 1, então não é simplesmente somar todo e dividir pelo número de provas, não. Você tem que multiplicar pelo peso, essa coisa toda. Então tem que saber o que é média ponderada para matar essa questão. Questão 46, a residência previa a construção da piscina, então você tinha uma determinada piscina que você mudou as características dela e você quer ela tem o mesmo volume, né? Então, questãozinha de geometria espacial, mais uma vez, bem contextualizada. É uma coisa que pode acontecer na tua realidade na hora que você for fazer uma piscina na sua casa ou uma cisterna. Você tem que ter isso em vista. Mais uma vez, né? O Enseja dá show de contextualização. Micro-ônibus contratados para levar os alunos, então você tem uma determinada quantidade de alunos por micro-ônibus, aí mudou as condições, aonde você tem que direcionar para os alunos serem melhor distribuídos, mais uma questão bem feita. Questão 48, mercado 3, lembro, essa questão é o seguinte, você tem gráficos crescentes aí, em um determinado momento eles vão coincidir, você tem que entender quando essa coincidência acontece para poder saber quando vai mudar o uso de um produto. Mais uma vez, contextualização feita com precisão, tá? Esse pessoal da banca aí, engraçado que é a mesma banca do Enem, que é o INEP que faz, né, a prova, né? E o Enem tem umas contextualizações doidas, né? O Enseja é uma beleza de prova. Questão 49, precisa de empréstimo e pega emprestado com juros. Gente, se você puder fugir disso, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, tá? Se você puder fugir de juros, é uma coisa que você não tem a percepção, é só 2%. Aí quando você vai ver, se mete numa dívida danada e falta educação financeira, né? Coisa que essa questão aí procura trazer pra gente, mais uma vez, muito boa contextualização. Questão 50, levantamento público, 2,4 bilhões de pessoas consomem álcool no mundo. Qual é a proporção de homens para mulheres, né? Essa proporção está em se tratando de probabilidade, e probabilidade é o que você tem de favorável dividido pelo total. Então, está perguntando basicamente qual é a proporção. Questão 51, OMS, quantidade de sal, razão e proporção, tá? Aí tem que tomar cuidado com os números aí, se vai dar número fracionário, tem que ter cuidado. Entregador de pizza,
Essa questão é um pouquinho mais difícil, né? Apesar de aparecer com números assim, apesar da formulação dela ser bem lógica, você tem que perceber aí como é que fica a montagem da função, né? Então tem que ser feita com um pouquinho mais de cuidado. Poxa, eu aumentei o tamanho da prova enormemente. Desculpa aí. A questão 53, você tem o logotipo da empresa, os ângulos. Ah, sim, você quer dizer qual ângulo tem aí, né? Então é questão de ver o desenho, enxergar os ângulos aí e passa por aquela questão de paralelas e diagonais, né? Teorema de Tales. Questão 54, ano letivo. Ah, eu costumo dizer que é essa conta que o aluno sabe fazer, né? Quantos pontos precisa para passar? De todas as contas, essa conta aí, eu tenho certeza que o nível de acerto foi altíssimo, que essa é uma conta que o aluno sabe fazer. Mais uma vez, muito bem contextualizada. Expressão de volume, olha só. Eu não sei se o Enseja faz aquele mesmo esquema do Enem, de validar a questão certa a partir de acertar a questão fácil, depois média. Que aí, repara que essa questão 52 e essa questão 55, ela tem a mesma pegada, tá? É você transformar um conhecimento teórico em gráfico, né? Em gráfico ou em função, tá? Então, ela tem a mesma pegada. Questão 56, interpretação de gráfico, tá? Também não é, eu não vou lembrar exatamente, né? Tá publicado aqui no canal, mas eu acho que também não é uma questão muito imediata, não. Questão 57, ficha por desconto, que tipo de desconto é? Não é difícil, mas é trabalhosa. Tem que fazer com cuidado para poder acertar, né? Aquele tipo de questão de que você tem que dar aquela respirada e olha, repara que é questão 57, né? Você já está no final da prova, cansado, essa coisa toda. Questão 58, também um pouquinho mais de complexidade, ver como é que você vai fazer uma compra aí, levando em consideração diferentes propostas de loja, né? Então tem que ver qual conta é mais favorável. Indústria, alimentícia, máquinas permanecem ligadas durante quantas horas e tudo mais, não sei o que lá. Tá? Como é que passa a funcionar com você ter menos máquinas? Mais uma vez, muito bem contextualizado. Cuidado com uma coisa boba, a contagem de horas sexagesimal. Então, se por um acaso tiver aquela história, né, do vai né? Ou se você passa de dezena para centena e tudo mais, você multiplica por 10. Então a gente tem que lembrar que hora é sexagesimal, né? Então, se você tem uma hora, você tem 60 minutos e tem que tomar cuidado com essa conta. Questão 60, escala em gráfico, tá? Então, a distância não é proporcional ao que você está enxergando, tem que observar a questão da escala, mais uma vez, razão e proporção, em uma prova, como eu falei desde o começo, super bem contextualizada. Em cada uma dessas questões aí pode influenciar na realidade da sua compreensão matemática da realidade, né? Então, olha, espetacular a prova, muito bem feita. Ela tem um nível um pouco mais tranquilo do que a prova do Enem, né? Eu não sei se ainda tem aquela coisa, se a pessoa tirar uma nota mínima no Enem e tiver as condições, é considerado de que já tem ensino médio. Eu tenho a impressão de que isso não está valendo mais, eu vou ficar devendo isso para vocês, tá? Mas se você não teve a oportunidade de fechar seu ensino médio, tá? Não perde essa chance não, porque aumenta a sua empregabilidade, te dá chance a fazer um curso superior, tá? Te dá um espaço para você superar as dificuldades que a vida te colocou até agora, né? Então eu costumo dizer que se você está aqui se preocupando com a prova do Enseja, alguma coisa errada aconteceu aí na tua trajetória, no sentido de que você não teve a oportunidade que deveria lhe ser oferecida para estudar quando você estava na tenra idade lá, né? Então, para mim é uma prova muito importante aqui do canal,
porque é algo que ajuda as pessoas a corrigirem suas próprias trajetórias acadêmicas aí diante das dificuldades do mundo. E é justamente a proposta do canal ajudar você. É isso. Nossa despedida, deixa eu tirar minha carinha feia. Aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa um like aí, compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim, mas principalmente, se você não deixa dar uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço.